Olá, meu querido inscrito, seja muito bem-vindo ao vídeo de estreia do nosso canal. Isso mesmo, o primeiro vídeo deste canal. Hoje, dia 24 de outubro de 2024. Você deve estar observando, né? Que não existe interação nesse vídeo, não existe like, nem dislike, nem comentário, nem inscritos, nem compartilhamentos. Nada disso. E é justamente por esse motivo. Eu estou estreando junto com você esse canal. Nós só estamos em lados opostos da mesma tela. Mas eu quero que você saiba que é muito bom ter você aqui comigo. E eu sei que você deve ter uma pergunta que está intrigando a tua mente a respeito da capa do nosso vídeo, né? Que eu fiz uma pergunta delicada, bem delicada lá. Quem se alimenta das suas dores? Quem se alimenta dos seus traumas? Quem se alimenta, quem lucra com as feridas da sua alma? É sobre essas indústrias que atendem essa demanda que nós vamos falar aqui hoje. Mas você deve querer saber mais, você deve querer saber, tá bom, Daniel, mas diga pra gente o que é realmente esse vídeo. Diga pra gente aqui o que a gente deve esperar do conteúdo que vai ser compartilhado aqui. O que é esse vídeo, na verdade? Eu acho mais produtivo eu dizer a você na ordem inversa. É eu dizer a você do que não é este canal. Acredite, vai fazer com que você caminhe do meu lado de uma maneira mais segura, de uma maneira mais confiante, sem medo de cair em armadilhas. Portanto, eu vou responder a você, a partir de agora, o que não é esse vídeo. Este vídeo não é, em primeiro lugar, sobre a venda de nenhum produto, de um tipo de infoproduto. A venda de um curso, de coach, de PNL, de seja o que for, de autoajuda, nada disso. Já existe gente demais vendendo esse tipo de coisa no mundo e a gente sabe nos dias de hoje que isso tudo é uma tremenda enganação. Eu nunca vou te convidar aqui para baixar o e-book no final do vídeo, para você ter acesso ao pacote completo, ao grupo secreto do WhatsApp, onde lá sim você vai poder virar a chave, pegar o código, abrir o terceiro olho. Eu tenho certeza que você já ouviu tudo isso por aí. E como tem picareta no mercado vendendo coisas com essa coisa de virar a chave da prosperidade, abrir o terceiro olho, sabe? Pegar o código da prosperidade, da riqueza, da ereção eterna. E por que tem tanto pilantra se dando bem nisso? Porque existem pessoas inocentes que caem nesse conto do vigário. Por isso eu preciso ser bastante claro com você. Eu não vou tentar te vender nada. Nem hoje e nem nunca. O que eu vou te entregar aqui é de graça. E é de coração. E é sincero. E não é baseado numa montanha de livros de autoajuda. Que eu cheguei a ter 200 na minha casa. E a única pessoa que foi autoajudada foram os autores desses livros, tá? Autoajuda, eles ajudam a eles mesmos. O dono do livro, quem escreveu o livro, sim, se autoajuda. Quem compra só junta papel inútil dentro de casa. Tenho experiência nisso. Então, não se trata de vendas. Se sinta seguro para caminhar comigo nesse aspecto. Este vídeo também não trata de maneira nenhuma, sob circunstância nenhuma, sobre a fundação de uma nova religião, um culto religioso, uma filosofia religiosa nova. Não. E não trato desse assunto aqui por um detalhe, porque eu, pessoalmente falando, eu tenho um pé atrás com todas as grandes religiões do mundo, as quais eu estudei profundamente durante 40 anos, dos meus 59. Na verdade, 45 anos, para ser mais exato.
Eu comecei muito cedo. O mundo já tem religiões demais. E eu, particularmente falando, tenho sim um pé atrás com todas elas. E só não tenho os 2 pés atrás, porque exatamente há um ano atrás, no mês de outubro de 2023, eu fui internado às pressas, onde fiquei 23 dias internado. Quando voltei do hospital, para não morrer no hospital, a minha perna esquerda havia sido amputada. Senão eu teria sim os 2 pés atrás, com todas as religiões do mundo. Mas como eu só tenho uma perna hoje, então eu tenho somente um pé atrás. Ok? Um outro ponto importante do que este vídeo não trata é aquela coisa que a gente vê muito na internet hoje, em redes sociais, do siga-me. Vem comigo. Sabe aquela história do siga-me? Aqui também não vai ser assim. Porque eu tenho também uma reticência com essa coisa do siga-me. Porque se eu apareço aqui no vídeo e digo para você, olha, siga-me. Sabe o que eu estou dizendo para você de forma direta? Que você está completamente perdido. E eu sou o iluminado, eu sou o mensageiro, eu sou o enviado especial lá de algum tipo de Deus. E se você me seguir, eu vou tirar você do labirinto que você está. E as pessoas estão tão cansadas de caminhar em círculos na vida, de caminhar e não sair do lugar, que esse tipo de coisa do siga-me, é um papo muito fácil para atrair pessoas, para fundar novas seitas, para fundar novos grupos de seguidores. Ao invés disso, ao invés de dizer a você, siga-me, eu quero convidar você a simplesmente caminhar lado a lado comigo. Por um único detalhe. Quando eu convido você a me seguir e você aceita o meu convite, você vai caminhar atrás de mim, colado. Aí eu vou na frente mostrando o caminho para você. Só que tem um pequeno detalhe. É uma metáfora que eu estou contando aqui. Você vai estar muito próximo a mim, logo atrás, em fila indiana. E o meu corpo vai bloquear a tua visão. Faz sentido para você o que eu estou dizendo? Você vai depender da minha visão. Do horizonte que tem à minha frente, do quadro que tem à minha frente. Você vai depender da minha visão, da minha interpretação e do meu relato. Para que você possa ter ideia do que está acontecendo na tua frente. Porque o meu corpo está lá, atrapalhando a tua visão. Ao contrário disso, se eu convidar você para caminhar lado a lado comigo, aqui ó, ombro a ombro, o que vai acontecer? Em tempo real, aquilo que você enxerga, eu enxergo. Aquilo que você sente, eu sinto. Aquilo que você vê, eu vejo. Toda a tua percepção é exatamente igual à minha, em tempo real. Qual é a vantagem disso? É que você não precisa da minha interpretação para fazer uma análise daquilo que está à tua frente. O quadro geral que está à tua frente. Aí talvez eu diga para você que está aqui do meu lado. Olha que lindo, olha que montanhas, olha que rios, olha que natureza exuberante que está aqui. E talvez você me diga, não Daniel, você está empolgado demais. Eu já vi florestas mais bonitas, montanhas, cachoeiras, mas muito mais bonitas do que essa. Não é tudo isso aí que você está falando, não. Isso coloca você numa posição de igualdade junto a mim. Isso faz com que você possa dizer a palavra não. Não, Daniel, eu não concordo com você. Não, Daniel, não é isso aqui que você está me mostrando. Essa visão que você está me passando, ela é fictícia, ela é muito colorida, não é isso aqui. E está tudo bem se você fizer isso.
Porque isso eu estou fazendo para você de uma maneira transparente, sem tentar te convencer de nada, sem tentar conduzir você por algum caminho, praticamente com o olho vendado, como fazem falsos coaches, falsos pastores, falsos profetas, falsos padres. Ou seja, essa lata de estrume que a gente vê nos vídeos do YouTube hoje, na internet. Tá ok? Agora sim, se você aceitar o meu convite de caminhar lado a lado comigo, nós vamos agora, depois dessa introdução, que eu reconheço que foi um pouco longa, mas ela foi necessária. Agora nós podemos dar início ao conteúdo desse vídeo. Você leu a pergunta lá, né? Quem é que se alimenta? Quem é que lucra com a tua dor? Existem algumas indústrias, como eu disse no começo, existem algumas indústrias que são especializadas nisso. Porque para cada demanda, para cada necessidade que o consumidor tem, a indústria vai lá, detecta essa necessidade e ela vai criar um produto justamente para quê? Para atender a demanda. Neste nosso caso aqui, para aliviar a sua dor temporariamente. Porque essas indústrias que eu vou citar aqui, as principais delas, elas não têm o menor interesse em curar você. O menor interesse. O que elas querem é que você volte lá 24 horas depois comprar o produto dela de novo. Senão você dá lucro para a empresa uma vez só e ela tem que fechar as portas. Quais são essas indústrias? A primeira delas, moralmente não, mas socialmente aceita. É uma indústria chique, é uma indústria que você vê atuando para vender os seus produtos de maneira subliminar em filmes, em seriados. É a indústria perniciosa, a indústria rasteira da bebida alcoólica. É uma indústria multibilionária. Você sabe do que eu estou falando, tá? E ela, sim, é uma indústria letal. Só que antes de te levar para o caixão, ela vai te levar por um caminho de escravidão de décadas. No meu caso, foram mais de 35 anos. Eu tentando, entre aspas, afogar as minhas mágoas. Até que eu descobri, quase tarde demais, que as minhas mágoas, todas elas, eram nadadoras exímias. E elas estavam lá no dia seguinte. Junto com a ressaca, o mal-estar, a vergonha, o sentimento de deslocamento. E é isso que essa indústria faz. Ela começa destruindo você de dentro para fora. Começa pelos teus neurônios, depois destrói fígado, pâncreas, rins, coração, artérias. Eu passei por tudo isso. E eu não morri, porque eu ainda tinha algo para fazer aqui. Eu estou aproveitando agora, depois que eu consegui me libertar desta maldita indústria. Eu decidi dividir com você esse alerta. Então, apesar da indústria do álcool ser uma indústria aceita, socialmente aceita, ela é extremamente rasteira, ela é perniciosa, é sorrateira e também é chique. Presta atenção nos filmes que você vê, nos seriados que você vê. Você nunca vai ver uma pessoa tomando uma cerveja, um chopp, um whisky, em qualquer tipo de copo, em qualquer tipo de ambiente. Ou ela vai estar num bar muito bonito, ou na beira de uma praia muito bonita,
ou em grandes salas de reunião, com madeira de lei fechando assim, com móveis muito caros, em coberturas de prédios, grandes lugares, grandes escritórios de negócios, com seus copos de cristal na mão, tomando seus uísques caros. É bem apelativo. Mas quando te pega, vai te amassar que nem uma laranja, te jogar só o bagaço fora. Esta é uma das indústrias perigosas, que vive às custas do alívio da dor, o alívio temporário da dor de grande parte das pessoas do mundo. Porque o consumo de álcool no mundo é alarmante. A segunda indústria que também fornece esse tipo de produto para aliviar a sua dor temporariamente é a indústria farmacêutica. E eu não vou aqui criar nenhuma teoria da conspiração da indústria farmacêutica malvadona que quer controlar o mundo, os Illuminati, não é nada disso. Eu vou expor para você aqui alguns fatos, que eu tenho pessoas da minha família passando por isso. Também uma indústria 100% legalizada, 100% aceita, socialmente falando, recomendada inclusive, recomendada por familiares. Um jovem está deprimido com algo lá, perdeu a namorada ou aconteceu alguma coisa na vida dele que causou um trauma, causou uma dor, ele ficou todo retraído. Você nunca vai ver uma mãe dizendo para um filho: filho, olha, vai lá no boteco tomar umas pingas, tomar uns uísque, tomar uma cerveja. Você não tá legal. Vai lá, vai afogar tuas mágoas lá. O que a mãe vai dizer? A mãe vai dizer o seguinte: filho, olha, procura um médico. Viu? Procura um cara lá, especialista, que tem porta-pó branco, que tem um estetoscópio pendurado no pescoço, que tem um diploma na parede escrito assim, CRM. Ele pode te ajudar. E realmente eu não estou desmerecendo os médicos aqui, nem a medicina. É importante que isso fique claro. Mas os fatos são os fatos. Aí você vai lá no doutor, ou no psicólogo, ou no psiquiatra, você deita no divã dele lá, você chora todas as suas mágoas. Ele te ouve 15 minutos. Ele fica fazendo assim com a cabeça, ele concorda com tudo que você está dizendo. E ele é o pica das galáxias, ele tem autoridade. Ele tem autoridade. Ele tem CRM. Ele tem doutorado, pós-doutorado, graduação, pós-graduação. Tudo que você pensar. O cara é um especialista nas suas dores. Mas ele dialoga muito pouco com você. No final daquela consulta, com certeza ele não vai dizer a você: viu, procura ver o lado bom da vida. Procura respirar um pouco melhor. Procura olhar as coisas boas que a vida te oferece. Viu, não vai atrás disso não. Você está deprimido, está chateado, tal. Olha, procure bons amigos. Talvez até ele te diga tudo isso. Mas ele vai pegar a caneta. Ele vai pegar o receituário dele. E ele vai escrever lá os remedinhos de tarja preta que você vai ter que tomar para auxiliar você. E você vai para casa com uma receita. Ou seja, você vai poder portar substância química nociva com o aval de um médico. Eu não vou usar a palavra aqui para o YouTube não bloquear meu vídeo, tá? Mas são substâncias nocivas à sua saúde que, quando usadas com certa frequência, causam dependência e morte, e loucura, e alienação. Talvez você esteja um pouco assustado com isso, tá? Mas talvez não, talvez você fale: Daniel, você tem razão, eu nunca tinha parado para pensar nisso. É o doutor que passa, é o doutor que prescreve, ele sabe o que está fazendo. Se der alguma coisa errada, a responsabilidade é do médico.
errado, se der alguma coisa errada, a responsabilidade é sua. Você está transferindo a responsabilidade para o médico? Não, você não pode fazer isso. O médico está lá para isso. Ele precisa alimentar a indústria farmacêutica ou não? Imaginem todos os médicos do Brasil, por exemplo, do Brasil inteiro. Os psiquiatras, os psicólogos, nem vamos falar de outras áreas. Porque a minha área precisou de medicamento. No meu caso não tinha jeito. Porque as dores eram no corpo, entupimento nas artérias, a síndrome de Lerich, do qual eu fui acometido, exigiu o quê? Um tratamento medicamentoso, sim, que eu não tinha como correr disso. Quando a coisa é aqui, o buraco é mais embaixo. Mas imagine você, a indústria farmacêutica, não vendendo um comprimidinho de tarja preta, nem para dormir, nem para acordar, nem para ficar ligadaço, nem para ficar felizão da vida durante 24 horas. É preocupante. É uma engrenagem que gira outra engrenagem, que gira outra e que gira outra, formando todo o sistema de consumo no mundo. E as indústrias estão aí para isso. Faz sentido para você o que eu estou dizendo? O que essas indústrias te oferecem para alívio temporário das suas dores, não para sua cura. Já fechando esse vídeo, deixa eu te perguntar uma coisa. E não é para você baixar nenhum e-book no final não, tá? Eu reforço aqui. Vai ser de graça até o final. Então a pergunta que eu tenho para você agora: e se eu dissesse a você que existe um meio de você curar de verdade, de maneira definitiva, aquela dor do coração, aquela mágoa, aquele sentimento de impotência que você traz às vezes desde a infância, como uma ferida infeccionada, como uma ferida profunda, cheia de corpos estranhos dentro, que simplesmente não sara. E você vem tentando com paliativos, né? Os paliativos que você tem agora há pouco, das substâncias lícitas, das substâncias não lícitas, das substâncias aceitas, das substâncias condenáveis, mas não cura. Se eu dissesse a você que existe um lugar, que existe um método para você curar definitivamente as feridas da tua alma, você ia dizer o que para mim? É bom demais para ser verdade? Você não pode estar falando sério? Você está com brincadeirinha? Você sabe mais do que o homem lá do CRM? Não, você não sabe. Você não tem diploma de nada. Não, eu não tenho diploma de nada. Mas eu fui cobaia da minha própria experiência com 59 anos. E eu já arrastei muita corrente pela vida. Já arrastei muita corrente. Uma infância esquisita, com uma família toda cheia de ódio no coração, todo mundo com pressa. Dos 4 irmãos eu era o mais novo, 10 anos de diferença do próximo meu. Eu apanhava na cara dos meus irmãos. Nunca aconteceu na minha vida, nunca aconteceu de um dos meus irmãos chegar e falar: olha, Daniel, que bonitinho. Olha, você fez uma pipa. Olha, você fez um carrinho. Olha como que você fez uma coisa bonitinha. Sabe aquela coisa que a criança precisa para crescer sadia psicologicamente, mentalmente e espiritualmente? Aquele incentivo que a criança precisa. Não, nem dos meus pais eu tive isso. Da minha mãe e do meu pai, porque eles realmente, meu pai era um alcoólatra incorrigível e não era um cara ruim, mas ele tinha pouco para dar. Cada um dá aquilo que tem, você não pode cobrar uma pessoa por não te dar aquilo que ela não tem. Mas ele não foi um homem ruim, apenas omisso. Minha mãe a mesma coisa.
cuidou de mim como ninguém, me protegeu do frio, me alimentou, sim. Mas gestos de carinho, de amor, eu soube muito pouco o que era isso. E eu era considerado o irmão mimado da família. Daí o ódio dos outros dois irmãos. Sim, tapa na cara no meio de gente. Humilhação. Sabe? Coisas muito ruins que talvez tenham acontecido com você também. Aí você cresce, percorrendo a jornada da tua vida, e cria um mundo fictício de que lá na frente, quando você for adulto, você vai sair daquela família, vai encontrar a tua alma gêmea. Aí sim, aí você vai colocar os teus filhos no mundo e jamais vai cometer os erros que os seus pais e sua família consanguínea cometeu com você. Você vai dar atenção para o teu filho. Você vai dar carinho, conforto, incentivar ele a tudo. E, às vezes, para quem está se afogando, qualquer tábua é um salva-vida. Qualquer tábua é um salva-vidas. Você se agarra por fragilidade emocional. Então, às vezes, a primeira pessoa que aparece, que você se casa, porque você não quer mais viver aquele tipo de vida. De pessoas doentes ao teu redor, de pessoas psicologicamente perturbadas. Aí você aposta tudo naquela relação, cria tudo quanto é tipo de expectativa, constrói uma família, dá um duro danado, trabalhando em parceria com seu cônjuge, com teu companheiro, com tua companheira. Isso vale dos dois sexos, tá? É a mesma história repetida com sexos diferentes somente. Cada qual é cada qual. Aí o tempo passa. E você percebe que você aí sim tem uma família. Você é um pai dedicado. Ou uma mãe dedicada. Você conta historinhas pro teu filho. Você é um provedor. Ou dentro de um relacionamento, cada um fazendo a sua parte e tudo mais. Até que em determinado momento você descobre. Através de um comentário no trabalho. Através de uma mensagem no WhatsApp, através de um e-mail, através de qualquer coisinha, um vestígio. Você começa a gerar uma desconfiança que está sendo apunhalado pelas costas no teu relacionamento. E todo o teu castelo, depois que você pesquisa e constata o fato, todo o teu castelo de sonhos vai por água abaixo. Aí você tem mais uma ferida desse tamanho na alma. Bem no meio do peito. Algumas pessoas simplesmente desistem da vida nesse ponto. Se tornam verdadeiros zumbis. Apenas respiram, comem, bebem água, dormem, vão para o trabalho, voltam para casa. Se entregam às indústrias que alimentam a dor. Se entregam a uma das indústrias, ou mais de uma. Tem pessoa que gosta de tomar aí um energético com um comprimidinho junto, ou seja, aí combina duas indústrias bilionárias que vai matando a pessoa devagarzinho, que na verdade a alma dela já faleceu, ela só está respirando. Aí você talvez me pergunte, aí vem você aqui me diz que existe uma cura definitiva para isso? Sim. E você não vai precisar comprar absolutamente nada. Nem um vidrinho de um líquidozinho sagrado lá, a água ungida de Israel. Ou ouvir um som binaural, ou um som isocrônico. Ou então recitar lá os números do Grabovoi, que para cada sequência de número lá tem a cura para uma coisa. Tem para ejaculação precoce, tem para frigidez feminina, tem para homem que fala fino, tem para tudo. Tem para tudo. E não funciona. Não vai precisar também aquele Ho'oponopono da prosperidade e da saúde. Você
Você não vai precisar ficar repetindo nada. Você vai precisar somente entender como você funciona. Porque é meio complicado dizer isso para você. Mas o segredo da tua cura, você pode enxergar ele agora, neste momento. É visível, palpável. Basta você parar o vídeo aqui, ir na frente de um espelho e olhar lá. Não estou brincando com você. Você é a própria cura para as tuas doenças. Dentro de você, dentro do teu corpo, dentro da tua psique, existe um verdadeiro laboratório de produtos químicos. Você sabe disso. O teu cérebro produz essas substâncias químicas. É endorfina, adrenalina, noradrenalina, dopamina e todas as outras minas e tantos outros hormônios que são lançados constantemente na tua corrente sanguínea, meio assim que aleatório, meio sem que você perceba. Você está andando com a tua alma toda machucada pela rua, tal, está indo pagar uma conta numa lotérica, você passa na frente de uma loja, tem uma música tocando lá, uma música que fez parte do teu passado. Aí você começa a chorar no meio da rua. Você se esconde às vezes de vergonha. O que aconteceu nesse momento? Foi uma dose de adrenalina que foi lançada na tua corrente sanguínea. Um hormônio, uma lembrança que te trouxe. Um hormônio que te levou às lágrimas. E isso acontece com você com muita frequência durante o teu dia, durante a tua vida. Através dos seus hormônios, você é levado constantemente a sorrir, a chorar, a ficar entusiasmado, a ficar deprimido, a ficar pensativo, reflexivo. Tudo isso através da ação dos reagentes químicos que você tem dentro de você. Então quero que você imagine, eu convido você a imaginar o seguinte, que você é um laboratório. Sim, imagine um cômodo, cheio de prateleiras, cheio de produtos químicos lá dentro. Tem o azulzinho, tem o vermelhinho, tem o roxinho, tem o branco, tem esse que mistura com aquilo. Mas você não é químico. O que acontece se você fizer que nem naqueles filmes que a gente via no passado, né? Filmes engraçados, do Mr. Bean, inclusive, que ele entra no laboratório lá, ele explode o laboratório inteiro. O que acontece se você entrar num laboratório e quiser começar a fazer manipulação de produtos químicos lá dentro sem ter aula, sem ter tido aula de química, sem ser formado nisso? Existe um grande risco desse troço todo explodir na tua cara. E você sabe que eu não estou brincando. Então, qual que é a proposta que eu tenho para você? É eu passar a você uma coisa que eu fiz comigo. Eu fiz comigo. Depois que voltei do hospital, eu tinha duas opções. Ou me colocar em posição fetal, porque eu moro sozinho, somente eu e meus bichinhos aqui. Eu podia ficar lá encolhido, em posição fetal, chorando, com o terço na mão, rezando a Ave Maria, esperando a morte. Ou eu podia reagir, ou eu podia fazer algo, ou eu podia refletir, que foi somente o que me sobrou. Porque quando eu tive a minha experiência no hospital lá, durante os 32 dias que eu passei lá, eu não tive nenhuma EQM, uma experiência de quase morte. Eu não vi Jesus com os braços abertos, me chamando para a luz. Nem o Krishna, nem o Buda, nem o Allan Kardec, nenhum deles. Um milagre aconteceu quando eu saí do hospital. Eu voltei para casa. Que eu percebi depois de 2, 3 meses morando sozinho. Eu moro sozinho, sou completamente independente. Apesar de eu ter 2 filhas que me amam, estão sempre presentes ali e tal, mas eu procuro deixar elas viverem a vida delas. Elas têm a vida delas. Eu não posso me tornar um peso na vida delas. O que me sobrou?
me sobrou uma pergunta. Me sobrou uma cobrança, na verdade. Algo dizia dentro de mim: a vida te deu demais. E esse algo não vinha de fora, não, era eu mesmo, era o meu consciente falando, nem meu subconsciente era. Eu comecei a pensar nos 59 anos de vida que eu tinha, e como a vida tinha sido generosa comigo, como a vida me deu coisas boas. Nada veio de graça, claro, fui lá e conquistei o que eu queria. Mas como a vida foi bondosa comigo. Quanta coisa eu aprendi, quantos grandes mestres eu tive na vida, tanto na área profissional, quanto na área espiritual, na área filosófica. Quantas pessoas me ensinaram coisas boas, quantas pessoas me estenderam a mão. Então eu me senti cobrado. Você tem que devolver para a vida. Os povos indígenas dizem que toda energia que você pega da vida, chega um ponto que você é obrigado a devolver essa energia para a vida. Eu comecei a pensar, bom, se eu morrer hoje, o que eu devolvo para a vida? O que eu devolvo para a existência, o meu cadáver? Tá, vai virar comida de planta lá, virar comida de verme, e em cima lá vai nascer uma graminha, uma árvore, sei lá, vai ter, mas é pouco. Eu não posso oferecer somente o meu cadáver como reposição de toda a energia que eu peguei, de toda a fonte da vida que eu peguei. Por isso tomei a decisão de fazer esse vídeo e compartilhar com você. Mas eu fugi um pouquinho do assunto. Imagine o laboratório químico lá. Imagine que através do teu pensamento, em primeiro lugar, combinado com algumas ações, combinado com alguns sentimentos, você possa produzir a substância química para desinfeccionar a tua ferida e para cicatrizar ela totalmente. Quais são esses pensamentos, afinal de contas? Quais são esses pensamentos? Quais são esses sentimentos? Sentimentos simples que todo ser humano tem. Alguns mais, outros menos. Você vai ter que exercitar para mais. Sentimentos como o amor. Sentimentos como a compaixão. Sentimentos como a empatia, sentimentos como o perdão. Eles não são elementos químicos ainda, são sentimentos. Os teus sentimentos vão gerar essa cascata química, que quando você fizer a mistura certa, de uma maneira racional, vai produzir a substância certa. É uma combinação de pensamento, sentimento, produção de substâncias químicas que vão ser lançadas dentro do teu corpo, que vão curar as tuas feridas, sem precisar ir na farmácia, sem precisar do remedinho de tarja preta do médico. Você acha que isso é impossível? Eu posso te provar que não. Quer que eu te prove que não? Eu estou aqui. Um pedaço do corpo a menos, morando sozinho. Passando por dificuldades, sim, financeiras inclusive. Feliz da vida. Feliz da vida. Sem lágrima nos olhos. Sem aquela coisa de, não, porque eu estou aqui. Não. Agradeço ao Criador. O verdadeiro Criador. Não vendido pelas religiões, tá? Não é o que é vendido pelo malacraia lá, pelo outro que tem jato e templo, não. Estou falando do verdadeiro Criador, que está um pouquinho acima desse nível, tá? Mas que as pessoas insistem em achar que não. Insistem em achar que Deus está preso dentro de uma igreja lá. E você tem que ir lá dar o dízimo para poder ver a cara do sujeito. Mentira. Isso é mentira. Ah, desculpe o desabafo. Vou finalizar o vídeo agora. Você aceita esse desafio de assistir comigo o próximo vídeo? Onde eu vou ensinar para você de uma maneira mais curta. Esse vídeo ficou muito comprido. Se você teve paciência, se você teve saco para chegar até aqui, eu te aplaudo de pé.
Porque as pessoas hoje elas estão com muita pressa para tudo. Você vai falar de um ser humano, olha, você viu? Tem um jeito aqui de você se melhorar como ser humano, de você ser um pouco melhor. Viu? Então fala logo que eu tô com pressa. Ó, vou falar de Deus para você, de filosofia. Então fala logo que eu tô com pressa, eu tenho que ir embora, eu tenho que fazer alguma coisa. E a pressa dessas pessoas, se você prestar atenção, é para voltar logo pro TikTok, pro Facebook, curtir foto de mulher seminua. E lá no Twitter, que infelizmente foi reativado nessa merda desse país. Você tem pressa para quê? Para ficar mais tempo na ociosidade mental, na futilidade mental? Não. Se você chegou até aqui comigo, você provou que quer alguma coisa. E eu te convido a estar comigo no próximo vídeo, onde eu vou passar para você, de graça, tá? Não vai precisar baixar e-book, não. Como você faz para pegar primeiro, os pensamentos corretos. Os pensamentos corretos. Você vai imaginar uma dor que você teve. Um tapa na cara, uma rejeição, uma traição. Alguém que te passou para trás em negócio, que te bateu fisicamente às vezes, que defamou você, que jogou às vezes a tua vida na lata do lixo. Muitas vezes era alguém que você amava muito. Você não esperava aquilo dessa pessoa. Mas ela fez. Você vai pegar essa pessoa, você vai pegar esse quadro. E nós vamos começar a fazer misturas de produtos químicos. De compreensão. Compreensão, empatia, amor, perdão. E uma série de outros produtos químicos. Porque cada caso é um caso. Mas o resultado é o mesmo. A tua cura completa. Sem ter que se tornar dizimista da igreja, do pilantra lá. Sem ter que comprar o Ho'oponopono da saúde e da prosperidade. Sem ter que pagar 5.000 reais num curso. Para você pegar a chave. Para você pegar o código, virar a chave. Para você nunca mais na tua vida precisar ser enganado por ninguém. Eu estou falando isso olhando no teu olho. Não porque eu li no livro lá de 3.000 anos, não porque eu achei a tábua esmeralda lá, os 12 pergaminhos do sucesso. Não. Eu fui a cobaia. Eu fui o paciente. Eu fui o cientista. E eu fui o médico. Claro que não sozinho. Teve uma interferência divina assim, invisível, silenciosa, que não cobra nada. Ela não te cobra 10%. Para te dar aquilo que você precisa. E não vem lá de fora, do alto, dos céus. Não abre uma nuvem lá no céu. Lembra? Tem um grande homem que pisou nessa terra aqui certa vez. Ele disse o seguinte: vós sois o templo. Vós sois o templo. Quem será que foi esse cara? Tenho certeza que você sabe. Mas são coisinhas que você deixa passar e não vai atrás da informação. Você pega tudo aquilo, as coisas belas que foram ditas por esse grande homem, que hoje é tudo manipulado, tudo remendado por essa corda de canalhas que usam terno e gravata, ou batina, ou turbante branco na cabeça, seja o que for. Você é o templo. Você é o grande milagre. Eu não estou puxando o teu saco, tá? Eu estou fazendo uma contratação para você. Eu te aguardo no próximo vídeo. Te convido a estar no próximo vídeo. Você vai começar a aprender a mexer com química e vai se tornar um cientista de si mesmo. Foi muito bom ter você aqui comigo. Acredite, foi muito gratificante. Se você quiser fazer algo por mim, já que eu disse para você que não precisa baixar o e-book, nem nada disso,
Dá uma força pra gente aqui no canal, de verdade. Se você gostou do vídeo, faz um comentário. Se você quiser ser notificado dos próximos, que este aqui é o primeiro, seja o primeiro inscrito, seja um dos primeiros inscritos. Faça parte dessa história comigo. Tá? Estou te convidando a caminhar lado a lado comigo, não atrás de mim. Não se esqueça disso, tá? Receba minha gratidão. Até semana que vem.